de volta com o Educador em Entrevista. Nós vamos falar um pouquinho de educação e tecnologia aqui na companhia do João Guilherme. João, obrigado pela participação com a gente. Bom dia. Olá, Luciano, bom dia. Muito obrigado pelo convite. Uma honra estar aqui participando do programa. Tá? Bom, você representa a Escola do Inventor. Vamos falar um pouquinho a respeito da escola, né? O que é, qual o conceito dela. Sim. A Escola do Inventor, nós iniciamos nossos trabalhos há cerca de 3 anos, né? E nós iniciamos tendo por objetivo ser um centro de desenvolvimento e aplicação de métodos ativos de aprendizagem, que a gente chama, né? Que basicamente fazer com que nossos alunos aprendam a partir de atividades mão na massa, né? Então, hoje nós iniciamos atendendo crianças, né? A partir dos 6 anos de idade até os 13 anos, mas hoje já estamos atendendo crianças, jovens, adultos, sempre com esse foco de ter uma aprendizagem mais duradoura a partir de projetos que façam que eles aprendam através da prática, né? Então, esse é o perfil da escola e a gente tem um recorte muito voltado para a área de exatas e tecnologia, né? Que a gente chama de ciência, tecnologia, engenharia e matemática. E que era uma carência, né? Porque quando a gente pensa nesse diferencial, por exemplo, quando a gente pega o lado mais das artes, isso já era uma rotina. Sim. Pois é, nós estamos tendo até uma discussão bem recente lá na escola, que é junto com essa questão da ciência, tecnologia, engenharia e matemática, colocar artes, né? Colocar artes no meio, porque a gente vê que dá para os alunos aprenderem a desenvolver projetos criativos a partir de uma pegada mais artística. Então, ele pode aprender, por exemplo, fazer um circuito elétrico, mas utilizar esse circuito elétrico para acender um LED dentro de um produto que seja, por exemplo, uma luminária, que vai ter uma parte de design, de um pensamento mais artístico, né? Mas nós tentamos justamente fazer essa ponte de uma área que não é muito bem trabalhada, que é a parte de exatas, com a parte de humanas e artes, né? Até porque o desenvolvimento das exatas, porque eu acho que a gente tem um caminho bem claro, né? Uma é a reprodução da exata, né? No sentido claro, assim, ó, aprendo a fazer um circuito, eu vou reproduzir aquele circuito milhões de vezes. A outra coisa é o salto tecnológico que a gente vê nas exatas, que tem que ter criatividade no meio. Pois é, a criatividade é essencial, né? A gente chama o pensamento criativo, né? Ele anda lado a lado com o pensamento crítico, né? De você conseguir olhar para uma situação, para um problema e buscar soluções inovadoras para essa situação a partir do uso da criatividade, né? Então, nossos cursos e formações, eles tentam instigar isso nos alunos, né? Além de dar autonomia para que eles possam errar, porque o processo criativo ele tem um componente de teste e erro muito forte, né? Por exemplo, a gente dá também todo o material e o estofo necessário para que os alunos possam utilizar da criatividade para desenvolver inovação. Hoje se vive um boom tecnológico, não é? E existem estudos que mostram isso, né? Que a cada fração de tempo nós temos evoluções, né? Quando se fala em computadores, aí, a velocidade de processamento, de memória, cada vez mais acelerado, cada vez maior. E, de fato, as pessoas às vezes ficam até alheias a tanta evolução, não dá tempo de se atualizar tudo isso, né? Cada dia a gente tem dezenas, centenas de aplicativos novos para celular, para ferramentas, então a gente fica um pouco desesperado com esse novo mundo aí em que se vive, né, João? Pois é, a gente fala que se gera um barulho muito grande, porque tem muita informação e para você aproveitar essa informação da melhor maneira possível, é preciso você, primeiro, entender melhor quais são as tecnologias que estão fazendo com que esse nível de informação suba tanto, né? Com isso, você vai conseguir fazer uma curadoria da informação e acabar trazendo o conhecimento que realmente é necessário para você cumprir as tarefas do dia a dia e das empresas e do trabalho com maior eficiência, né? Então, a tecnologia ela tem sempre esses dois lados, né? A gente vê, principalmente na educação, que um celular ele pode ser tanto um objeto que atrapalhe, por exemplo, as aulas dentro de uma escola, como ele pode ser transformado também num objeto de ensino e de desenvolvimento dos alunos. Ou seja, se o aluno, dentro do celular, ele pode tentar entender quais são os componentes que o formam, como que ele faz para se conectar com uma rede, quais são os sensores que tem dentro daquele celular e como que funciona para você criar um aplicativo, né? A gente acredita que quando os alunos aprendem como se faz, como
tem um entendimento maior por trás do funcionamento dos objetos, esse tipo de tecnologia deixa de ser um problema para ser um aliado da educação, né? E sempre se falou isso, né? Dentro do ambiente escolar, se via professores há algumas décadas falando das ferramentas de controle, por exemplo, dos jornais impressos, né? Olha, não é porque está no papel que tudo é verdade, né? E aí nas escolas começou um processo de aprendizado de como é construído um jornal e etc. Depois a respeito do rádio, da televisão, é um processo de desconstrução mesmo de como é produzido isso. As escolas começaram a receber câmeras, fazer os seus próprios jornaizinhos, a sua própria produção. E hoje se vê isso, né? Desconstrução do ambiente virtual e das tecnologias, porque se eu tenho o controle da tecnologia, eu não sou mais dominado por ela. É bem isso mesmo. Quanto maior entendimento você tiver sobre o processo tecnológico, sobre as tecnologias, mais possibilidades você terá de produzir coisas novas e inovadoras, né? E o conteúdo passa por isso, né? A gente sabe que antigamente era muito mais complexo para você produzir um conteúdo, por exemplo, um vídeo, né? E hoje em dia, com as tecnologias que a gente tem aí na palma da mão, a gente consegue fazer com que o conteúdo seja produzido de maneira mais rápida e de uma quantidade cada vez maior. A escola, a gente acredita que ela tem que olhar para esse tipo de processo e atuar na forma de instruir os alunos a utilizarem ele de uma forma que tenha um impacto maior e uma qualidade maior, principalmente na questão do conteúdo, né? Então, assim, por exemplo, o fenômeno do YouTube, você pode utilizar ele para que os alunos tratem de projetos que tenham a ver com a comunidade onde eles vivem e que os assuntos possam ser discutidos de uma forma mais ampla através do uso dessas plataformas de compartilhamento de vídeos, né? Sem dúvida. E, de fato, se via com questão de tecnologia dentro do ambiente escolar no início, uma resistência, né? E aí se percebe também pelas pesquisas que a resistência era porque os docentes não dominavam a tecnologia, né? E não entendiam que poderiam parcerizar com os alunos e também aprender junto. A gente enxerga que é um tripé aí para o avanço na área educacional em relação à tecnologia, né? Colocar o aluno no centro do processo, ou seja, fazer com que o aluno aprenda através de projetos práticos que tenham significado para eles, né? Mudar as formas de você medir o sucesso dos alunos, ou seja, às vezes não é apenas através da prova, mas você pode julgar através da qualidade do processo do desenvolvimento de um vídeo ou de um programa, por exemplo. E o terceiro mais importante é você dar uma formação para esses professores perceberem que as tecnologias estão fazendo a educação avançar e não o contrário. Que as tecnologias podem servir de aliado para que eles deem aulas mais interessantes para os alunos e que provoquem maior engajamento e interesse deles durante o processo de ensino e aprendizagem, né? Sem sombra de dúvida. Por um período, algumas escolas baniram qualquer forma de estrutura tecnológica, né? A gente via aí as caixinhas para o celular, né? O aluno tinha que desligar em sala de aula, deixar lá. Agora parece que cada vez mais se caminha para uma convivência harmônica nesse sentido. É um caminho sem volta, né? A gente acredita que alguns pontos desse tipo de tecnologia têm que ser levados em consideração para o avanço da qualidade do ensino. O primeiro é que a utilização de tecnologias celulares, de internet, esse tipo de coisa, ele permite que você faça uma customização em massa. Ou seja, você consegue, a partir de testes eletrônicos, descobrir qual a dificuldade que cada aluno está tendo. Você não precisa dar uma média para a sala. Você consegue ver que aquele aluno que tem facilidade em matemática pode receber, através de dados estatísticos, questões cada vez mais difíceis em matemática. Mas, por outro lado, se ele estiver indo mal em português, você tem que dar questões um pouco mais simples até ele construir o conhecimento e a confiança necessária para melhorar, né? Então, esse é um lado muito bom da tecnologia em sala de aula. Até porque, muitas vezes, a gente atuava nisso, né? Na média do ensino, né? Você tinha alunos que estavam e que têm mais facilidade em determinada disciplina, que se seguravam para que os outros alcançassem, outros que estavam um pouco abaixo dessa média, né, tinham dificuldades, eram relegados, né, e hoje não, dá para de fato individualizar o processo. Sim, você consegue individualizar esse processo e atuar até de forma mais justa com esses alunos, né? A gente acredita que
a questão do vestibular é crucial para a estrutura que a gente tem na educação hoje em dia no Brasil. Eu não vejo soluções simples para a substituição desse modelo, né? Mas fica claro para nós da Escola de Inventor que esse é um modelo que tem falhas muito gritantes, principalmente pelo fato de você ter que focar num ensino baseado na entrega de conteúdo ágil que houver. Às vezes seria mais interessante se os alunos pudessem aprender conceitos às vezes mais básicos, mais simples, mas de forma mais aplicada. A gente acredita que a aprendizagem seria muito mais profunda do que ele ter que decorar um monte de coisas que muitas vezes ele não vê aplicação prática para aquilo e ele de fato está apenas decorando e não aprendendo, né? Então, o ensino ele tem que ir no sentido de uma mudança na qual seja mais importante a construção de projetos, de jogos de aprendizagem que façam que os alunos se envolvam com o conteúdo do que o simples decoração decoreba que a gente chama, né? João, a gente fala muito da questão da formação da meninada para a tecnologia, mas que já nasceram na era touch, né? A gente falava das gerações anteriores que nasceram na geração botão, né? Mas, ao mesmo tempo, tem tido uma procura muito grande, uma necessidade das pessoas com mais idade, das mais variadas idades, em aprender tecnologia. A gente fala que o ensino do que existe por trás da tecnologia, ele faz bem para pessoas de qualquer idade, né? Então, a gente falando, por exemplo, do desenvolvimento de jogos, animações e aplicativos, né? Para você criar esse tipo de coisa, você precisa entender de lógica de programação, né? Mas o ensino e a aprendizagem de lógica ele é bom para pessoas de qualquer idade. Ele facilita a resolução de problemas, ele amplia a capacidade de pensamento crítico e ele faz com que a pessoa adquira competências de busca de novas informações para a resolução de problemas, né? Então, na Escola de Inventor, a gente busca fazer muitas atividades que envolvem lógica de programação aliada à matemática para alunos de todas as idades. E, recentemente mesmo, nós, por demanda dos próprios pais, a gente acabou fazendo um grupo que passou 6 encontros desenvolvendo aplicativos e softwares a partir de lógica de programação, mas cujo foco realmente era entender um pouco mais sobre o funcionamento do desenvolvimento de algoritmos, que a gente chama, né? Então, isso é uma das coisas positivas que pode ser utilizado na educação de pessoas de qualquer idade. Uhum. E, de fato, tem se visto isso, né? O quanto a tecnologia tem sido libertadora em caso de pessoas com mais idade que voltam a ter uma estrutura de rede de amizades maiores, né? Contato com a família que está distante, o quanto a tecnologia aproximou as pessoas. A tecnologia ela diminuiu os espaços, né? E encurtou os caminhos, né? Ela facilitou muito a vida de pessoas que antes tinham dificuldade de comunicação e agora, a partir das redes sociais, elas conseguem compartilhar um pouco do que está acontecendo na vida delas e saber o que está acontecendo com as pessoas distantes, né? Além disso, a gente enxerga a tecnologia com um impacto muito positivo na área de saúde humana, né? A gente acredita que o impacto da tecnologia na saúde, no período de vida das pessoas, vai ser muito grande daqui para frente, principalmente na parte de biotecnologia, de tecnologias que medem como estão a saúde das pessoas em tempo real, né? Isso é muito importante até para famílias conseguirem controlar como está, por exemplo, a saúde dos pais que não moram tão perto. Às vezes, com uma pulseira, você consegue capturar dados biométricos dessa pessoa e saber se está tudo bem com ela em termos de glicídio, de batimento cardíaco, de respiração, esse tipo de coisa. E não é uma coisa de amanhã, é uma coisa que já está disponível, só o custo ainda não está tão acessível assim, mas se isso começa a ser usado em escala, a gente sabe que o custo cai muito. A tendência vai ser cair, né? Vai ser cair cada vez mais. A gente que trabalha com essa parte de robótica, internet das coisas que às vezes há 10 anos custavam 100 mil reais, hoje você encontra por 500 reais, né? E é bem esse tipo de conta mesmo. Então, a gente acredita que com o tempo, com o desenvolvimento dessa tecnologia, com a miniaturização, vai ficar cada vez mais barato e vai ampliar muito a presença dela no nosso dia a dia, né? Sem dúvida. A questão, um exemplo simples é a tecnologia de TV hoje, né? Quando eu vi a primeira TV fininha, né, em uma loja, né, há mais de uma década atrás, né, custava o valor de um carro.
Né? Pois é, a tendência é sempre diminuir o custo de produção e o repasse para os clientes na forma de preço acaba caindo no mesmo sentido, né? A gente acredita que em breve, muitas das tecnologias que hoje em dia a gente parece coisa de futurista e de cinema, a gente vai estar vendo em produtos do dia a dia. Então, roupas com nanotecnologia que vai controlar como que está a sua temperatura corporal, pulseiras que vai controlar como que está o seu batimento cardíaco a partir de aplicativos de celular. Isso tudo ainda não é muito acessível, mas a gente acredita que a sua adoção em larga escala vai acontecer até por estímulo da própria comunidade médica, das seguradoras, que vão querer acompanhar isso em tempo real para diminuir o custo, né, da aquisição dos produtos deles. Né? Sem sombra de dúvida. E na questão pedagógica, quando a gente pensa aí, né, porque também é isso, a gente tem gerações que nasceram em fases diferentes da tecnologia, e quando está sendo muito rápido esse desenvolvimento, a gente pega, né, gerações que parecem próximas, mas que são distantes tecnologicamente. A gente ouve muito uma frase, né, que a gente que é da educação, que fala que a gente tem escolas do século XIX, com professores do século XX e alunos do século XXI. Né? Realmente existe esse espaço, esse gap entre o que os professores estão acostumados a ensinar e a demanda dos alunos em aprender, e a gente acredita que a melhor solução para diminuir essa distância está na formação de professores, né? Em você trazer esses professores e mostrar novas abordagens educacionais, novos métodos ativos de ensino que façam com que eles tenham um maior engajamento dos alunos em sala de aula, né? E isso, a gente sempre fala de tecnologia, às vezes parece que a gente está falando só de robótica ou coisas muito modernas e futuristas, mas a tecnologia ela nada mais é que a ciência aplicada na prática, né? Então, se você começa a deixar de, por exemplo, explicar como funciona um circuito elétrico numa lousa e passa a dar fios e LEDs e pilhas para esses alunos tentarem construir um circuito elétrico por si próprio, você já está promovendo uma aprendizagem, um envolvimento muito maior por eles e você está promovendo a tecnologia. Ele está vendo a ciência, que é um elétron, que é um circuito, mas vendo na prática através do desenvolvimento de um produto tecnológico. Né? Então é muito importante. Sem dúvida. E hoje, né, é aquela velha história, a tecnologia está no contato, nas nossas mãos, né, e ter domínio, né, e aí a gente cai de novo naquela história, né, do equipamento, né, e do software, né, do aplicativo, da ação. São duas coisas a se controlar aí, né, como é que o equipamento funciona e como é que aquele sisteminha que trabalha em conjunto também funciona. Pois é. A robótica ela traz uma vantagem muito grande nesse tipo de situação. Por quê? Porque o robô, assim como o celular, o computador, ele é formado de 3 coisas ali, basicamente. É o hardware, que é a parte que você pega, né, a parte física, né? O software, que é a parte de programação, a parte não física, né? E a interface homem-máquina que a gente fala, né? Que é como você faz para se comunicar com esse hardware através desse software, né? Quando você propõe o estudo por meio da robótica, você permite com que os alunos, estudantes, explodam esse objeto em seus diversos pedaços e, a partir disso, vão aprendendo de como integrá-los para a resolução de problemas. Então, uma das coisas que a gente promove lá na Escola de Inventor são pequenos torneios e Olimpíadas de robótica e de matemática, na qual a gente dá uma situação, problema. Então, assim, os alunos precisam fazer com que esse robô vá do ponto A ao ponto B, desviando de tais obstáculos. E eles têm que resolver isso através do entendimento do que é o hardware, do que é o software, do que é a linguagem de programação. Né? Então, a robótica ela tem um potencial muito grande para ensinar esse tipo de coisa. E depois os alunos olham para o celular e entendem que aquilo ali nada mais é que um robô, né? Então, é muito importante esse tipo de abordagem. E a questão do conceito mesmo, né? De, olha, da gente ficar numa questão muito do robô do filme, né? Mas entender que o princípio básico é esse, né? De um mecanismo. O mecanismo que tem no computador, que tem no celular, é o mesmo princípio que tem no robô, né? Então você desmistifica isso para os alunos
E mais que isso, você cria a oportunidade de criar uma curva de aprendizagem na qual o aluno, para chegar naquele robô, ele precisa entender sobre mecânica, sobre matemática, sobre elétrica. Ele precisa ver que antes de ter um celular, primeiro você precisa aprender como fazer uma lâmpada acender, né? Que é um tipo de competência que vem se perdendo, né? As pessoas estão perdendo cada vez mais as habilidades manuais e práticas. E a gente acredita que no futuro, as pessoas que tiverem esse tipo de habilidade, elas vão ter emprego garantido, enquanto aquelas que realizarem trabalhos repetitivos, que não dependem de criatividade, ou que não dependem, ou que possam ser resolvidos apenas através da construção de softwares e de lógica, elas vão perder o espaço para as máquinas, né? Sem dúvida. Você falava no intervalo a respeito de uma capacitação da Siemens, né, em conjunto com a escola. Exatamente. A escola de inventor ela é apoiada pela Fundação Siemens, né, a empresa alemã. Eles perceberam em 2007 lá na Alemanha que basicamente as crianças estavam perdendo interesse em ciência e que em 20 anos as grandes empresas da Alemanha não teriam como contratar porque simplesmente as crianças estavam achando ciência e matemática chato e pouco conectado com a realidade deles. Pensando nisso, eles desenvolveram uma formação para ser dada para professores da rede pública de ensino, no qual a escola de inventor entra com a formação dos professores e a Fundação Siemens doa kits educacionais e planos de aula que podem ser depois utilizados dentro da sala de aula na rede pública, né? Então, vocês são multiplicadores desse processo. Exatamente. O nosso papel é de ser multiplicador desse processo. Então, basta que a secretaria solicite para a gente, aí a gente inicia um processo piloto, que a gente fala, escolhe uma escola para fazer a aplicação. Tendo sucesso nessa aplicação, a gente vai repassando para o restante das escolas do município. Tudo de forma gratuita, tá? Sem nenhuma contrapartida, apenas precisa ter o interesse dos professores em aplicar o material para os alunos, né? A gente pede muito isso, que depois que seja feita a formação e seja doado o material, que ele não fique parado, mas que ele gere novos caminhos educacionais dentro da sala de aula. E é para qualquer tipo de escola, somente para escolas técnicas, que perfil de escola? Inicialmente, a gente escolhe escolas do ensino fundamental 1. Então, escolas ligadas às secretarias municipais. E para aprender desde o primeiro ao quinto ano pode fazer, e é bem interessante. A gente tem experiências aí já em outras cidades e as crianças acabam ansiando muito por esses tipos de aulas, porque bota elas no centro do processo de aprendizagem, né? Elas é que fazem o circuito elétrico ou uma experiência sobre meio ambiente, por exemplo. Sem dúvida. A questão das influências tecnológicas, né, hoje, se tem vários mecanismos aí que são abertos, né? Porque a gente tem aquela coisa da indústria, né? E hoje você tem uma gama de oferecimentos abertos aí e que as pessoas acabam agregando também essas tecnologias. Isso tem mudado o perfil tecnológico. A gente chama isso de colaboracionismo online, né? Que é o tal do código aberto open source. A gente diz que há 20 anos não teria como uma escola como a Escola de Inventor existir simplesmente porque os conteúdos eram fechados e demandaria muito tempo nós desenvolvermos o conteúdo da forma que a gente faz lá. Hoje, através da internet, das redes de aprendizagem, existe muito conteúdo aberto de qualidade e que basta você ir, pegar e utilizar, e caso você queira dar um retorno às comunidades, você contribuir com melhorias, com novos conteúdos, isso vai criando uma rede, né? Então, hoje em dia, na Escola de Inventor, quase todo o material que a gente utiliza, desde os mais modernos, os robôs, até os materiais de aula, eles são todos baseados nessa cultura open source de código aberto, né? Isso mudou e fez com que a inovação aflorasse, porque ela não fica restrita apenas ao interior de uma determinada empresa, né? A gente observa muito, trabalho com inovação já há alguns anos, assim, que muitas vezes a pessoa cria uma solução, um produto, um processo, e ele não vai para frente porque ele está resolvendo o problema errado. Quando você coloca isso para o mundo tentar utilizar aquela solução, você pode descobrir que ela não servia para uma coisa, mas ela serve para outra. Uma coisa que foi criada para a indústria química pode resolver um problema da agroindústria, por exemplo, entendeu? Então, esse é o poder do open source no mercado de inovação, né? Marcelo Mendes aqui questionando que faixa etária que vocês atuam aí. Tá, a gente
Com as crianças, a gente atende a partir de 6 anos de idade, no nosso curso de férias, até 14 anos, né? Mas nos cursos regulares, a gente começa a atender a partir dos 7 anos de idade, né? A gente tem alguns cursos, então de 7 a 8 anos é o curso Arquimedes, ele é um curso mais focado no ensino de lógica, ciência e matemática. Aí depois nós temos o curso de 9 a 11 anos ali, que é o curso Galileu, que ele ensina através de projetos para aprender sobre programação e desenvolvimento de games, robótica e ciência aplicada, principalmente na área de mecânica e elétrica. E depois nós temos o curso Asimov, que é um curso de robótica e internet das coisas, para crianças de 12 a 14 anos, né? Existem muitos pais aqui da região, de Ribeirão Preto, né, que colocam os filhos e por isso, esse foi um dos motivos que fez com que a gente mudasse de prédio para um prédio maior para poder receber essas pessoas que normalmente só podem ir no final de semana. Então nós temos turmas de sábado de manhã para atender as crianças e enquanto as crianças fazem o curso, os pais podem estar participando também dos nossos workshops e mini cursos oferecidos na escola. Sem dúvida. João, quero agradecer a presença, deixar o espaço do programa à disposição, né? E esperar que cada vez mais nós tenhamos um hábito, né, de conhecimento tecnológico, né, justamente para aquilo que a gente falou, né, para que a gente domine a tecnologia e não seja dominado por ela. Exatamente. Eu que agradeço em nome da equipe da Escola de Inventor e a gente acredita muito no poder libertador da educação e da tecnologia e o que vocês precisarem da gente, estamos à disposição, tá bom? Maravilha. Bom, na sequência, quinto bloco aqui do programa, eu converso com o Thiago Dalpino, nós vamos falar um pouquinho da questão de economia ligada ao mercado imobiliário. Voltamos já. De volta com o Educador em Entrevista, a gente fala um pouquinho a respeito do campo imobiliário na companhia do Thiago Dalpino. Thiago, obrigado pela participação com a gente, boa tarde. Boa tarde, Luciano, boa tarde, telespectadores, é sempre um prazer estar aqui no Educador e levar informação para o povo de Batatais, num sonho aí que todos têm, né, que é o sonho da casa própria. Tiago, a gente acaba vendo isso, né, o quanto esse período, né, de mudança econômica, um período de crise, impactou nisso, né, nos programas, em toda a estrutura, e as pessoas ainda ficam um pouco apreensivas a respeito de como é que está o mercado e o que está acontecendo nesse momento. Isso, a gente passou por algumas incertezas aí no campo político, que refletiu bastante no campo econômico e que trouxe consequências para o nosso dia a dia. Hoje o mercado começa a se reestruturar, dá sinal de melhoras, né? Com um emprego aí em crescimento, em alta, o CAGED resultando em constante, as admissões estão sendo superiores às demissões na nossa região, a média salarial tem se mantido um pouco mais elevada que a média nacional, e isso faz o nosso povo, nossa população sonhar em ter nossa casa, ter o lar e constituir uma família, né? Isso daí, depois desse momento, hoje a gente vê que a procura tem aumentado bastante e isso viabilizado, porque antes o que acontecia? As pessoas nos procuravam, né, porque apesar de nós exercermos o papel aí de corretor de imóveis, exercendo o cargo aí de até delegado municipal do Cresce, o escritório da Alpino aí possui aí nas suas dependências o Caixa Aqui, que é filiado aí uma ramificação da Caixa Econômica Federal. E isso fica muito claro, essa procura, porque antes as pessoas procuravam e não tinham um retorno, não era aprovado, na verdade, por causa do comprometimento da renda, dívida, até às vezes Serasa, né? E hoje não. Hoje as pessoas têm nos procurado, né, principalmente na parte de habitacional, aí, fazer o seu financiamento junto à Caixa Federal, através do correspondente bancário, e a aprovação tem sido, sim, acima da média, algo assim, que reflete bem a nossa economia, que tem dado sinais aí de melhora. E até porque a gente vê isso, né, um dos grandes problemas do país era, até pouco tempo atrás, a inadimplência. Parece que as pessoas estão priorizando o acerto das contas, né? A gente teve um aumento aí na adimplência, né? As pessoas estão pagando um pouco mais em dia, e o que deu uma recuperada até nessa resposta de mercado. Isso. As pessoas hoje
prezam muito pelo nome, né? Então eles querem limpar o nome. Aí no meio popular dizem que o nome está sujo e eles se preocupam muito para voltar a consumir com uma maior facilidade aí no mercado através de um financiamento ou até mesmo de um parcelamento de algo mais barato, talvez aí no mercado, um televisor, algo assim, que se tiver o nome nas listas aí dos órgãos de proteção ao crédito não são aprovados e a pessoa hoje ela quer essa facilidade, não depender mais de terceiros, né? Aluguéis, Tiago, né? Isso impactou, a questão econômica impactou no valor dos aluguéis no município, como isso tem sido pensado? Quanto aos aluguéis, Luciano, está existindo uma inversão. Como a procura de imóveis novos tem crescido e a aprovação dos créditos tem sido aprovada, então estão sendo autorizados aí pelos órgãos financeiros, o que acontece é que tem muito imóvel vazio, principalmente na área central da nossa cidade ali, que houve na época do boom imobiliário, os preços dos aluguéis ficaram astronômicos aí, fora da realidade. E hoje eles estão voltando ao que de fato eles equivalem. Então está tendo uma redução aí dos aluguéis, né? E até mesmo os imóveis locados, a gente tem percebido que muitos proprietários aí em negociação, às vezes até direta com o próprio inquilino, vêm procurando negociar ou não aumentar o valor para que eles possam permanecer no ponto ali, para que ele não fique fechado por muito tempo. E de fato é um impacto que a gente nota pela cidade, né? A quantidade de placa de aluga-se que se vê no município está alta exatamente em função disso. Sem dúvida. Hoje a quantidade de placas aí de aluga-se, sim, é bastante grande. E uma coisa que me chama muita atenção aí como delegado do Cresce, e fica até um alerta para os colegas aí corretores de imóveis, que a gente tem presenciado, às vezes, 2, 3 placas de imobiliárias distintas, o que não acontecia até um tempo atrás. Antes a pessoa deixava com uma imobiliária e ficava ali por muito tempo. Hoje não, o proprietário coloca em 2, 3 lugares e tem essa disputa aí comercial e quem trabalha melhor. Então a gente gostaria até de trazer uma lembrança aí para os colegas corretores que o que pegar posterior, né, que for o segundo, terceiro a trabalhar a venda ou a locação do imóvel, que seja, para que ele notifique o outro colega, para que ele saiba o que está acontecendo, quem está trabalhando esse imóvel, o valor, porque a gente vê aí em Batatais uma desunião aí, isso acontece em todas as classes, mas uma coisa sorrateira por parte do cliente, que ele coloca um imóvel para alocar em uma determinada imobiliária por um valor e ele coloca o mesmo imóvel em outra imobiliária com valor discrepante, ou a maior ou a menor. Então, isso o consumidor leva a pensar que quem está lesando é o próprio corretor ou a imobiliária que está agindo de má fé. E não, na verdade, é o próprio proprietário aí que estipulou esses valores distintos para que fosse trabalhado de formas diferentes. Então, lembrando aos colegas aí, que um mande uma notificação ao outro, dizendo o valor que está sendo trabalhado, né, e que o mercado existe para todos. Então, só esse lembrete aí. Perfeito. A Cláudia coloca um outro ponto interessante aí, né, a questão de se ter um bom contrato de locação, né? Ela exemplifica de uma das questões que a gente tem visto no município, que era o índice gigantesco de inadimplência, por exemplo, de água e de IPTU, né, e que acabou caindo em cima do proprietário do imóvel e que muitas vezes estava tratado ou não muito bem documentado, que era responsabilidade do inquilino. Isso acontece e sim, acontecia muito no passado e continua acontecendo. O proprietário do imóvel, claro que ele é o proprietário, ele faz o que ele quiser do imóvel, ele pode usar, dispor, né, e colher os frutos daquilo que ele tem. Só que nessa ânsia de ganhar, ele às vezes não consulta um corretor, não consulta o profissional da área, ou então vai atrás de pseudo-corretores. Essas pessoas que dizem aí que são corretores e não têm a inscrição devida ao Cresce, né? E aí fica difícil para o Cresce, inclusive, fiscalizar essas pessoas. Isso vem gerar dano posterior,
Porque essas pessoas, às vezes, têm um aviltamento muito grande dos honorários e complica a situação do proprietário, porque ele não tem um contrato bem redigido, ele fica nesse limbo, né, que ele não sabe o que fazer. Mas eu tenho um contrato, e o que eu faço agora? Eu vou entrar com uma ação de despejo, aí ele vai contratar um advogado. O advogado hoje, uma ação judicial pela tabela da OAB aí, que é o mínimo que os colegas devem cobrar, em torno de R$3.000. Assim, mas como que eu vou pagar tudo isso? Isso pode ser tudo sanado através de uma consulta prévia a um corretor de imóveis, que pode orientar, porque a gente brinca, né, que ninguém vai ao médico sem a pessoa ser médico, mas todo mundo compra casa de pessoas que não são corretores. Então, a gente precisa profissionalizar isso, e o corretor não está aqui para ganhar apenas, o corretor está para orientar e fazer o melhor para que nenhuma das partes saiam lesadas, né? Nem o proprietário ficando com dívidas de água, IPTU, que é muito comum isso acontecer, e até mesmo o inquilino, porque o proprietário, às vezes, extrapola a sua propriedade, a sua posse, e vai até a residência onde está sendo locado o imóvel e profere ameaças ou algo do tipo, obrigando a pessoa, constrangendo a pessoa, ou até requerendo o imóvel de forma antecipada, alguma coisa assim, e que causa um certo desconforto para toda a família que está ali, né, de posse daquele imóvel. Financiamento e consórcios é a pergunta da Maria Clara aqui, Tiago. O que vale a pena ou se depende do perfil do comprador? É muito boa a pergunta, Maria Clara, a indagação aí feita, porque hoje as pessoas querem rapidez, então elas procuram a compra da casa própria de afogadilho, e isso às vezes causa um dano para ela, porque hoje o financiamento, apesar de ser bastante atraente, os juros, que é o menor juro do mercado, né, dependendo da faixa, existem SBPE, carta de crédito do Fundo de Garantia, ou mesmo Minha Casa Minha Vida. O que diferencia esses programas da Caixa Econômica Federal são as taxas de juros que são cobradas. E diferente do financiamento, existe a opção do consórcio, que é algo que é feito a longo prazo, né, é uma coisa mais planejada, e que a pessoa tem a possibilidade de estar pagando, não é nem juro, na verdade, ela paga uma taxa de administração bem menor que o juro de mercado, que o Minha Casa Minha Vida, e você tem o bem da mesma forma e é contemplado, existe a carta de crédito. Existem algumas companhias que realizam consórcio aí, né? A mais tradicional no segmento de habitação é a Caixa Federal, e ela disponibiliza a linha de crédito, tanto financiamento nessas linhas aí, bem como o consórcio. E o consórcio, ele tem uma vantagem, porque você pode comprar o imóvel, tem uma situação que se denominada lance embutido, que é onde a pessoa, ela sem qualquer dinheiro, ela faz o financiamento de R$300 mil, por exemplo, e ela pode usar metade desse capital para conceder o lance embutido. Então, no caso, aí ela daria R$150 mil de lance inicial, sem ter que disponibilizar o efetivo no momento. E essa parcela seria diluída ao longo do contrato de consórcio, aí, né, durante 10, 15, 20 anos, de acordo com o que foi estipulado. É claro que depende do perfil da pessoa, né, isso vai muito... o que vai ser levado em consideração é a renda da pessoa, a necessidade, o prazo, a idade, são vários fatores que vão ser determinantes quanto à escolha, né? E a gente coloca lá o correspondente bancário da Caixa, lá que fica no escritório da Alpina, ali nos bancários, à disposição de toda a população para que seja analisado caso a caso e o melhor seja ofertado ao cliente. Tá? A gente nós estamos também ali, somos corretora de seguros, e é onde disponibilizamos algumas seguradoras, dentre as quais aí uma que está se destacando no mercado é a Porto Seguro, né, que está entrando nesse mercado imobiliário com muito afinco,
E a gente tem também consórcios da Porto, consórcios de outras corretoras, que cada caso é um caso e a gente indica o melhor para o cliente, aí onde ele vai ter um menor custo e uma melhor satisfação pessoal e para ele e para sua família. A pergunta aqui do Marcelo, né? Existem opções no mercado para reforma de imóveis, de financiamento para reforma? Existe tanto a reforma quanto a construção mesmo, né? Então, ele é um pouco mais burocrático, porque a liberação do dinheiro, ela se dá ao longo da obra, e não de uma única vez. Então, são etapas que o engenheiro fiscaliza a obra, e isso vão sendo liberadas. Mas existe, sim, tanto para um quanto para outro. As taxas de juros também são variáveis, mas existe essa possibilidade. Aí, na questão da taxa de juros, é isso, né? Ver opções, ver mais de uma operadora aí para ter ciência disso, né? E checar bem prazos, taxas administrativas, tem que ver o conjunto da obra, né, Tiago? Isso. Cada caso é um caso, a gente tem que analisar individualmente, porque o fundamental, um exemplo claro aí, é quanto à idade. Quanto a pessoa mais idosa, mais caro se torna o seguro prestamista, que é um seguro obrigatório, no caso de falecimento, é quitado a dívida, né? Então, quanto maior a idade, mais caro. Então, isso daí tem que ser analisado caso a caso, e cada companhia, e cada lugar. Mas a Caixa Econômica Federal hoje ela é pioneira nisso e tem as melhores taxas, mas ainda tem que ver qual o estilo de financiamento enquadra para cada pessoa. Perfeito. Minha Casa Minha Vida, né, é um programa que a gente viu aí, o volume de ações sendo feitas por meio desse programa, tem sido um dos maiores programas habitacionais, de fato. Esse programa aí foi implementado pelo governo federal, né? E hoje é o carro-chefe, digamos, da habitação aí, que são imóveis até R$145 mil na nossa cidade. E esses imóveis, eles estão sendo construídos, grande parte deles, na parte nova da cidade, aí, que são esses empreendimentos, loteamentos novos que estão sendo lançados. A procura é muito grande, principalmente pelo subsídio que é dado pelo governo federal e que isso estimula, né, a pessoa a adquirir o imóvel. Lembrando que esse benefício da Minha Casa Minha Vida pode ser utilizado uma única vez pelo adquirente do imóvel aí, e também tem que ser feito um estudo do imóvel que está sendo comprado, porque esse imóvel também pode ser usado apenas uma única vez. Então, se outra pessoa já utilizou-se desse financiamento do subsídio do governo para aquisição desse imóvel, ele não pode mais ser utilizado. E a grande parte desses imóveis são imóveis novos. O que é considerado um imóvel novo hoje, né? São imóveis que nunca foi habitado e que tenha 6 meses de habite-se, que habite-se é um documento expedido pela prefeitura falando que aquele imóvel está pronto e que pode ser comercializado. Ele tem que ter, no máximo, 6 meses aí para o imóvel ser considerado novo e para que tenha um maior desconto aí nos programas do governo, né? A Carla coloca uma questão aí que vai bem nessa linha, né? Um imóvel que não é novo, mas que foi reformado e que não tem nenhum financiamento, ele pode vir a ser financiado? Ele pode ser refinanciado o imóvel, ou dado em garantia o imóvel, né? São outras linhas de crédito, não da habitação, mas o imóvel pode ser dado em garantia e liberado o dinheiro de acordo com o perfil de cada um, na proporção direto, e fica em garantia o imóvel, fica alienado para o banco, aí no caso, aí, se for o caso, na Caixa Econômica Federal. Perfeito. Porque também a gente tem isso, né? Quando a gente começa a transitar para o Batatais, além das placas de aluguel, tem várias placas de venda hoje em dia, né? E a possibilidade de financiar esses imóveis facilitaria a saída de vários deles. Sem dúvida, né? É um caminho aí que hoje o mercado, 80% dos imóveis comercializados no nosso município, ele é através de financiamento, né? Eles são realizados, independente se é aplicado Minha Casa Minha Vida ou outro tipo, ele é através de financiamento. E isso, Minha Casa Minha Vida, 90% dos imóveis, até R$145 mil, é através desse programa. E lembrando aí,
a população e até alguns construtores, porque Batatais hoje nós não temos uma grande construtora, aí, talvez como a MRV que venha fazer um empreendimento. Nós temos pequenos construtores que adquirem o lote, realizam a construção, né, e vendem esse imóvel a terceiros, através até de subsídios do governo na Minha Casa Minha Vida, principalmente nesses loteamentos novos aí. O que acontece é que a Caixa Econômica Federal, a partir do dia 30 do mês passado, ela suspendeu a venda de pessoa física para pessoa física através da Minha Casa Minha Vida, porque isso gerava muita complicação. Alguns construtores aí se utilizavam até de má fé, às vezes, se utilizando de produtos ruins, de má qualidade, só para entregar. Então, quando estava novo, antes de entrar, estava tudo bem. Mas depois apareciam infiltrações, rachaduras, e isso não tinha quem recorrer. Então, a partir do dia 30 agora de junho, né, a partir de julho agora, a Caixa Econômica Federal só autoriza a venda de imóveis no programa Minha Casa Minha Vida, através de uma pessoa jurídica, uma construtora, né, uma incorporadora, vendendo esse imóvel para a pessoa física, para a população de forma geral, porque é uma garantia que, num eventual problema que esse imóvel venha a ter, né, por um vício da construção, a pessoa tem a quem recorrer, a pessoa jurídica que vai ter um patrimônio aí para estar arcando com essa indenização. Aí. E de fato, né, se via muito isso, né? Na maioria dos municípios do país a gente tem esse tipo de reclamação, Batatais não é diferente, né? Vai organizar um pouco a casa nesse sentido, porém, né, a gente também tinha pessoas de boa índole, que faziam boas construções e vendiam, que vão ficar de fora desse processo ou vão ter que se tornar pessoas jurídicas. Isso, as pessoas aí que já construíam e que têm o interesse em permanecer nesse segmento, eles já estão se mobilizando, já estão realizando aí a abertura de empresas no segmento da construção civil para que permaneçam no mercado. Isso vai muito de encontro aí ao que nós havíamos comentado nos blocos anteriores, que é a pessoa se profissionalizar, oferecer um serviço de qualidade e com garantia para todas as partes, para quem está vendendo, que vai receber o valor justo, e para quem está comprando, que não vai ter um problema futuro aí com relação ao imóvel, que o imóvel realmente segue os padrões aí de qualidade. Lembrando que todos os imóveis, pelo Código Civil, tem uma garantia por parte do construtor por 5 anos. Então, se qualquer coisa acontecer no imóvel, que for imóvel novo, tá, gente? Lembrando que tem que ser imóvel novo, qualquer vício ou qualquer problema que venha a ser apresentado, problemas estruturais, pode ser acionado aí o realizador, ali, o autor, o vendedor, obra, né, da obra. Perfeito. Mirtes coloca uma outra questão, né? No caso dos financiamentos, a pessoa tem que ter um valor específico já de entrada ou apenas com a renda ela pode fazer um financiamento de imóveis? Mais especificamente quanto ao financiamento, hoje a Caixa Econômica Federal financia até 90% do valor do imóvel. Tá? Então, vai depender da idade da pessoa, da renda da pessoa. Por que a gente menciona isso? Porque o comprometimento da renda do interessado tem que ser no máximo de 1/3. Então, se eu tenho uma renda de R$ 1.500, o valor da minha parcela de financiamento pode ser no máximo de R$ 500. Então, isso vai influenciar quanto ao valor a ser dado de entrada aí, né? Ou o prazo que vai ser realizado o contrato de financiamento. Perfeito. E de fato é isso, né? Se você tem um valor, isso pode até te garantir um imóvel melhor, né? Já que existe essa ação. Então, tudo também é uma questão de avaliação, né? Eu tenho X, isso me dá valor a financiar Y, e aí eu posso procurar um imóvel dentro das minhas condições. E isso é importante, né? A gente tem um problema grande no sistema imobiliário, de uma maneira geral, de pessoas que fraudavam a renda ou faziam outras ações para ter a aquisição de um imóvel melhor e depois não davam conta de pagar. Isso, infelizmente, o brasileiro tem o famoso jeitinho, né?
E aí a gente recebia as pessoas lá e falava assim, mas quanto que eu tenho que ganhar, né? Eu falei, quanto que você tem que ganhar? Quanto você ganha, o seu salário. Ah, mas eu dou um... Não, isso inclusive é crime, tá? É falsificação de documentos, às vezes até público. Isso pode gerar um prejuízo muito grande para quem está recebendo esse documento e para quem fez o documento ou está entregando. Então, a gente tem que adequar, estudar cada caso, a sua renda familiar, porque pode somar as rendas, tá? Às vezes, mas minha renda é pouca, eu ganho R$1.000, eu não tenho condições de financiar. Mas numa casa, se 2 pessoas ganham R$1.500 hoje, o marido e a esposa trabalham, já é possível um financiamento. E aí entra-se a renda familiar, o que viabiliza muito mais o negócio. Então, existem meios legais para que chegue no mesmo resultado, que é o sonho da casa própria. Então, a gente tem que trabalhar com os casos concretos aí, estudar caso a caso e indicar o melhor financiamento ou até o consórcio, né? Você mencionou que às vezes a pessoa tem um dinheirinho guardado ali, às vezes compensa a pessoa, ao invés de dar a entrada, dar um lance num consórcio e adquirir o imóvel com juro não, porque não tem, com uma taxa de administração menor que o juro praticado no mercado. Perfeito. Tiago, para quem quiser mais informações, né, você está à frente aí do setor na cidade, né, como responsável da categoria, né, onde é que as pessoas podem obter mais informações, e sempre com essa dica, né, de procurar um profissional da área. Isso é fundamental, né, alguém da sua confiança, alguém que possa esclarecer as suas dúvidas, que seja devidamente habilitado para que o Cresce possa fiscalizar numa eventual irregularidade, tenha meios de punir essa pessoa ou buscar uma solução aí para a pessoa que se sentiu lesada. Lá o nosso escritório, ali é o escritório da Alpino, fica localizado na rua Dr. Jesus Brasílio Tambellini, nos Bancários, né? O telefone é 3761-6660, pode ligar, agendar um horário, nós temos um quadro ali de colaboradores aí fantástico, pode falar com o pessoal, agendar um horário, e a pessoa, inclusive, temos um serviço lá, que a pessoa, se não tiver como levar o documento até nós é agendado, a pessoa vai até a residência, retira o documento, faz o atendimento em loco ali, que a pessoa não tem esse trabalho de ir até lá, né? Então, pode ligar, 3761-6660, agendar um horário que a equipe do escritório da Alpino está pronta aí para atendê-lo da melhor forma possível. Tiago, obrigado pela participação com a gente, pelas informações. Eu espero que a gente tenha auxiliado aí os nossos espectadores, né, que estão pensando aí a respeito de realizar esse sonho da casa, que tem dificuldades aí de compreender o momento econômico aí com relação aos aluguéis. A gente fica sempre à disposição e agradece a participação. Obrigado, Luciano, aí, pela oportunidade de estar levando a população de Batatais a esses esclarecimentos quanto aos programas habitacionais existentes, que é um sonho aí de todo mundo ter a casa própria aí. Muito obrigado pela oportunidade. Uma boa tarde. Bom, o programa de hoje vai ficando por aqui. Lembramos que às 18h30 tem Cidade na TV. Voltamos amanhã, como sempre, logo após Fique Sabendo, com mais um Educador Entrevista. E você fica agora na companhia aí da programação da TV Brasil.